Irmãos, aqui está a mensagem, um boletim mostrando tudo aquilo que devemos praticar nesta igreja. Nós sabemos que Jesus, quando ele esteve na terra, ele muito pregou o seu evangelho, ensinou os seus adeptos que seguiam a ele a praticar a verdade, a procurar obedecer a ele, Jesus e seu Pai, que é o nosso Deus. Mas quando Jesus então mostra nas suas palavras que nunca devemos construir a nossa casa na areia, mas sim numa rocha. Jesus mostrou em sentido figurados que quando a pessoa coloca no seu coração a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica e coloca em prática, ele é abençoado, ele é guardado, ele é amparado por Jesus, pelo Consolador e pelo nosso Santo Irmão Aldo. Toda barreira, todas as lutas que virá sobre o apostólico, ele vence. Ele passa por essas lutas, porque ele está preparado. Ele guarda no íntimo do seu coração a doutrina e a disciplina apostólica, para que assim possa ser resguardado da corrupção do pecado e também da maldade desse mundo, do sofrimento que oferece às pessoas que não têm Deus. Então disse aqui na mensagem: prezados irmãos, nunca se esqueçam desse ensino sábios e precioso do nosso Deus. Disse Deus, o nosso Pai: filho meu, atenta para as minhas palavras. Quais são as palavras de Deus? A mensagem desta igreja apostólica, a mensagem do profeta irmão Aldo, que 44 anos entre nós, ele ensinou e pregou a servir todos nós o reino dos céus com lealdade, com honestidade, e obedecer e adorar a Deus, o nosso Pai, e seus santos. E aqui também disse: atenta às palavras, disse nosso Pai, e aos meus ensinos, inclina o teu ouvido, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração. O que é inclinar o ouvido? É ouvir, é colocar em prática no íntimo do coração aquilo que a igreja vem ensinando, para que nós sejamos felizes nessa terra. Porque se nós não dar ouvido à mensagem de Deus, porque lá está escrito nas Sagradas Escrituras: ouça o que o Espírito fala à igreja, ouça a mensagem dessa igreja apostólica, porque aqui está falando é o Consolador, é Jesus, é o profeta irmão Aldo, para que nós sejamos felizes e colocar no nosso coração, no íntimo do nosso coração, as palavras de Deus, para ser sábios e também ser prudente em tudo aquilo que iremos fazer. Guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acham e saúde ao seu corpo. Eu vejo, irmãos, que é tão lindo e importante a doutrina dessa igreja, porque ela é uma vida para nós, e ela é saúde para o nosso corpo, porque
Porque tudo que praticamos, o bem-estar da vida, servir essa igreja com amor, com dedicação, nós temos saúde, nós temos paz. É claro que esse corpo, ele é terreno, ele passa por algumas lutas, mas logo serão realmente abençoados por Deus. Imediatamente serão curados em saúde, porque coloca na sua vida a doutrina e a disciplina desta igreja apostólica para o seu corpo. Porém sabem, porém sobre tudo o que se devem guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar, e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Então veja, irmãos, que frase ou que mensagem que Deus colocou aqui nessa palavra, dizendo ele o seguinte: guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então nosso coração, tudo que pede para servir a Deus, para servir o reino dos céus, devemos fazer com amor, com dedicação, com santidade, e seremos abençoados e guardados e amparados por eles, porque dele procede a fonte da vida. Desvia, disse Deus, o nosso Pai, desvia de ti a falsidade no falar, afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Então nós temos que desviar da nossa vida a falsidade e a perversidade dos lábios, quer dizer, naquilo que vamos falar, naquilo que vamos comentar. Porque conforme o que vamos comentar ou falar, se é uma palavra sadia, é uma palavra que agrada a Deus, que agrada os santos, o Consolador, a Jesus, o irmão Aldo, a Virgem Maria, nós temos saúde, nós temos paz. Mas se é uma palavra que vai sair dos nossos lábios, que realmente venha entristecer o reino dos céus, e que venha prejudicar o nosso próximo, o nosso semelhante, aí vem na vida daquela pessoa o sofrimento, o desespero, porque realmente falaram aquilo que não deveria e que não podem falar. É no caso a pessoa está xingando, maltratando as outras pessoas, falando os palavrões, porque isso não é do agrado de Deus e nem dos seus santos. Irmãos, imaginamos bem que a igreja apostólica, ela prega e ela ensina que todos têm que se preparar para ir para os céus, e todos falam de se prepararem para ir para a glória de Deus. Mas veja que lá onde Deus está, na sua Trindade excelsa, com o seu poder imenso e glorioso, que é a sua glória, e seus santos, jamais ele irá aceitar o pecado. Isso ele não aceitou. Foi quando ele expulsou então aquele anjo que lhe servia lá no céu, e que veio por inveja querer trair Deus. Então Deus expulsou da sua glória. Deus não aceita, irmãos. Então é por isso que o apostólico, o filho de Deus nessa terra, ele tem que se preparar para ir para os céus. Isso há grau de santidade, há grau de consagração.
Não é só chegar e dizer assim, não, eu estou na igreja apostólica, eu me batizei, eu estou servindo o ministério, seja de pregar ou seja de cantar, eu já estou salvo. Não é assim. Nós temos que subir no grau de santidade, os degraus. Por isso lá está escrito na Sagrada Escritura que há 13 graus de santidade: santo, santo e santíssimo. E se acha que Deus irá aceitar chegar uma pessoa pecadora, corrompida pelo pecado, para entrar na sua glória? Jamais. Por isso que Ele enviou seu Filho amado Jesus, para vir preparar as almas, quer dizer, as pessoas, a se santificar, a deixar a corrupção do pecado, a deixar da maldade, do orgulho, da vaidade, daquilo que tudo que queira falar que realmente não é lícito, que Deus o condena, que Deus o reprova, porque não se torna ser filho de Deus. Irmãos, mas disse o Romualdo certa vez, uma mensagem, dizendo para ele: acorda a igreja, disse o Romualdo, a igreja está dormindo. Ele pediu que a igreja acordasse, porque esses 70 e poucos anos que a igreja vem pregando e ensinando a doutrina e a disciplina dessa igreja apostólica, ensinando que as pessoas têm que se preparar e ser humilde e ser consagrado para um dia chegar nos céus. Irmãos, mas tem pessoas que até brincam com Deus, brinca com o Consolador, brinca com o privado e com Jesus. O modo não está mais aqui pessoalmente, então eu posso fazer isso, fazer aquilo outro, e ele não está vendo, mas engano da pessoa. O modo está ao lado daqueles que são sinceros, daqueles que são humildes, daqueles que amam essa igreja apostólica. Eles só podem, Jesus e o Consolador, Deus o Pai e o Primaz, abençoar as pessoas que praticam a doutrina dessa igreja apostólica. E não se ficar apegado às coisas terrenas. Porque tem pessoas que até perder a vida ou a salvação por ser apegado às coisas terrenas. Ou até os pais com os filhos. Os filhos com os pais. Certa vez eu, conversando com uma irmã, ela chegou e disse: pastor, eu estou com minha mãe que está muito difícil. Minha mãe está bem ruim. Mas eu estou preocupado de minha mãe perder a salvação, porque ela não quer procurar obedecer aquilo que Deus e a avó pedem. E a preocupação daquela irmã era muito grande. Eu disse para ela: irmã, entregamos na mão da Santa Avó e do irmão Aldo. E não devemos se preocupar, porque eles irão trabalhar nos corações que tem de ser deles, do nosso Pai. Nós temos que descansar neles, entregar a eles e não resolver os problemas, porque só eles que podem resolver. E às vezes tem pessoas que ficam tanto preocupadas, às vezes os pais com seus filhos. Meu filho saiu da igreja, não quer mais a igreja. E aí fica sofrendo por causa daquele filho. Não dorme de noite, porque enquanto o filho não chegar em casa, fica com aquela ansiedade. E através da ansiedade da pessoa e da preocupação, o que é que traz para aquele corpo da pessoa? A enfermidade, a doença.
Por quê? Porque a pessoa não entregou na mão de Deus para Deus resolver. Porque nós não resolvemos nada nessa terra. É eles que resolvem. Então devemos entregar a eles. E qual que é a nossa arma poderosa? É as nossas orações. Então vamos orar com fé e pedir a Santa Avó Rosa de modo que tenha misericórdia e guarde e cuide deles. E não ficar preocupado. Porque se ficamos preocupados, Deus não pode resolver nada e nem fazer nada. Porque a pessoa não dá o lugar, não dá o direito de Deus trabalhar no coração da pessoa. E às vezes até na igreja, pessoas ficam preocupadas na igreja, porque a igreja, às vezes muitos saíram da igreja, não voltaram. Mas eu digo aos irmãos, que lá está escrito na doutrina, aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Aquela semente que a Santa Avó Rosa, que Jesus plantou naquele coração, está ali. Se tiver de ser de Deus, ela irá brotar novamente e Deus irá salvar. E é só Ele que pode fazer isso. E nós não. E nós temos que aprender que nada resolveremos nessa terra a não ser pelo amor e pelo poder de Deus, Jesus do Consolador e do Primaz. Se eles não tiverem na nossa vida, nada poderemos fazer. Às vezes tem pessoas que quer fazer salão tão lindo e belo da igreja. É importante fazer. Tem condições? É bom fazer. Deus se agrada. Mas às vezes de tudo pronto, ou até mesmo estão construindo, começando, aí começa aqueles problemas. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Um quer um modelo, outro quer outro modelo. Será que Deus vai agradar? Com isso Deus não vai agradar. E será que depois de construído, Deus irá? Ah, mas é na igreja apostólica. Deus vem. O que lembramos lá naquela palavra de Jesus, na palavra de Jesus, quando ele chegou lá naquele templo, e as pessoas estavam vendendo, fazendo comércio, o que Jesus fez? Ele chegou ali, expulsou todo mundo, não deixou ninguém ali dentro. O que ele disse? A casa de meu pai não é casa de comércio, mas é casa de adorar a Deus. Irmãos, se há desentendimento, se há problema, Deus não pode permanecer no meio do povo, porque Ele é santíssimo. A Santa Avó Rosa é santa, Jesus é santo. No céu não combina o pecado, ou a desavença, ou a disputa. No céu não existe isso. Então, se é para o bem de todos da igreja, vamos fazer. Então, aquela união. Mas se um puxa para um lado, outro puxa para outro, o que acontece? Deus não está ali. Eu falo a verdade para os irmãos, Deus não está ali. Nem a Santa Avó Rosa. Porque ali existe a política. E a política não é de Deus. Quer dizer, um quer de um jeito, outro quer de outro. O que é que disse aqui? Guarde no íntimo do teu coração as palavras. Cuida dos teus lábios. Ah, mas eu não queria assim. Eu queria desse jeito. Por isso que assim está feio, por isso que assim
não agrada a Deus. Ninguém vem, porque não está sendo muito bem organizado. Irmãos, o templo de Deus é o nosso coração. Esse é o que tem que ser mais bonito e mais bem organizado. É o nosso coração, aonde ele chegar e possa se adornar. A igreja tem que ser bem construída, ser bem cuidada e bem zelada. Agrada a Deus, agrada o Consolador, mas sem desentendimento, e que todos possam fazer com amor, com sinceridade, para agradar a Deus e não a nós. Irmão, certa vez o regente pediu para uma corista dizer assim, falou para ela assim: eu quero que a irmã sábado cante esse hino. Aí ela disse assim: eu não vou cantar sábado esse hino, eu só vou cantar domingo. Mas ele disse: por quê? Porque no domingo tem mais gente, no sábado quase não tem gente. E aí, irmãos, o hino era para quem? Era para Deus? É para louvar a Deus, o Consolador? Ou é para agradar a pessoa? O hino é para exaltar e louvar e glorificar a Deus e seus santos, e alimentar a igreja. Porque através dos hinos preparam nossos corações para ouvir as mensagens. As mensagens que Deus vai inspirar a Santa Avó Rosa e o modo aos nossos corações. E os hinos será para louvor e glória do reino dos céus, de Deus nosso Pai. Então é importante, como disse aqui na palavra, devemos guardar os nossos lábios naquilo que vamos falar. Ter muito cuidado para não entristecer ninguém, para não deixar as pessoas tristes ou até abatidas. Porque se quando pensamos e não falamos, então fica para nós mesmos. Mas quando nós vamos expressar e falar, e as pessoas vão ouvir, a palavra foi registrada. Não apaga mais. Se foi uma palavra boa, de conforto, de amor e de carinho, as pessoas ficam felizes. E se não foi? Entristecer as pessoas, desfazer das pessoas, comentar da vida dos outros, e depois não terá mais retorno, porque a palavra foi levada ao ar, foi expressada. Eu dou um exemplo para os irmãos. Os irmãos pegam umas 3, 4 folhas de caderno e pica ela bem picadinha e sai no meio da rua e solta. E ali à tarde vai lá pegar, buscar todos os papéis que soltou. Vai conseguir? Não vai, porque o vento levou para um lado, levou para outro. Mesmo assim a palavra maldita foi e não volta mais. E para Deus e para a Santa Avó Rosa, a limpar aquele coração, não é que eles não podem, é a pessoa a se arrepender, é a pessoa se entregar. Por mais que ela não mereça ouvir, por mais que ela não poderia ter ouvido, ela fica com aquele sentimento. Mas ele não poderia me falar isso. Por que ele falou? E aquilo ali fica no coração. E dá trabalho para a Santa Avó Rosa e para o irmão Aldo a limpar aquele espírito, aquele coração. E chega até ponto da pessoa não se entregar na mão da Santa Avó Rosa e ela não poder fazer nada. Nem o irmão Aldo e nem Jesus.
Por isso, como disse aqui na palavra de Deus, guardamos os nossos lábios. Sejamos atentos ao nosso olhar. Não é só olhar e estar comentando. Disse o modo certa vez: pense 1000 vezes no que vão falar. Isso está escrito na Sagrada Escritura também. Pensamos 1000 vezes no que vamos expressar. Então, antes de falar, vamos pensar: posso falar ou não posso falar? Às vezes a esposa com o esposo, os filhos com os pais, não entristecer. Se realmente está sempre unido, viver bem, em paz, para que a Santa Avó Rosa, para que o modo possa estar presente na vida das pessoas. Então, irmão, nada dessa terra iremos e vamos levar para os céus. Assim como Deus concedeu o nosso espírito e nascemos aqui na terra, não trouxemos nada. Só a virtude do Espírito do Pai na nossa vida. E assim devemos levar de volta. Porque nada material iremos levar. Por quê? Por coisa mesquinha, por qualquer coisa, está entristecendo as pessoas, brigando com as pessoas, que nada levar avante, ou a felicidade, ou a paz, ou a união nos corações. Então devemos ter muito amor, como sempre a doutrina prega. Estão dizendo os irmãos que não estão, é a mensagem. Muita paz nos corações, e como disse Jesus, ame o seu próximo como a si mesmo, porque aquilo que não queremos para nós, não queremos para os outros. Ah, mas fulano me machucou, eu estou machucado. Mas por quê? Porque a vez antes ele machucou o outro. Será que sentimento só tem aquele que foi machucado? Aquele que machucou não tem sentimento? Todos têm sentimento. Por isso que deve vigiar no que vão falar, naquilo que vão expressar. Saber que toda pessoa tem um sentimento. E esse sentimento não pode ser ferido por uma palavras incerta, mas sim uma palavra de carinho, de conforto e de amor e de humildade. E Deus ama aquele que é humilde, que é amoroso a Ele, e Ele estará sempre presente com a Santa Avó Rosa e também com o nosso querido Primaz. Amém. Eu deixo palavras aos seus corações, desejando muita paz, e que a Santa Avó Rosa e o modo possam estar presentes na vida de todos. E vamos caminhando. Disse o irmão Aldo, a igreja está preparada para caminhar. Ele não disse que a igreja estava salva, ele está preparada. Nós temos que lutar para ganhar a nossa salvação, chegar ao final do topo, mas lutar, disse Jesus, cada um pegue a sua cruz e carregue, seja mais pesada ou mais leve. E a casa que for pesada, devemos fazer ficar leve, para que Deus, a avó, o modo de Jesus está presente na vida de todos os apostólicos. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Iremos cantar o hino número 174. Ó Santa e bendita Avó Rosa, nesta hora, Santa
Irmãos, nesse momento darei 3 minutos para que os irmãos conversem com Deus, com o Espírito Santo, nosso Pai, a Trindade dos céus. Converse com Jesus, converse com o Consolador, converse com o mão alto, com a Virgem Maria. Entregue a sua vida na mão deles. E pedimos a eles mais humildade. Pedimos a eles mais consagração, mais santidade. Pedimos que Ele esteja nos ajudando a vencer as lutas. Que nós nada poderemos fazer sem a vontade deles, sem a presença deles. Tudo que vamos fazer, entregamos na mão deles, para que eles possam resolver e nós só obedecer, que seremos felizes. Então peço pela sua família, os pais pelos filhos pelos pais, esposo pela esposa, também pelas pessoas que tanto sofrem, seja apostólico ou não. Peça a Deus, a Santa Vó Rosa, Jesus é um modo para abençoar as pessoas. Também pedimos pelo nosso país, porque a nossa igreja aqui está na terra e Deus precisa salvar muitas almas para levar aos céus. Oremos. Iremos cantar o número 118. Graça te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vinda de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Nesse momento agradeço a presença de todos. E a Santa Vó Rosa abençoa a todos, sendo a presença dos obreiros, dos pastores, da diaconisa, dos membros da igreja, dos coristas e do regente. Que a bênção e a proteção do Consolador e do modo possa estar presente na vida de todos. Oremos. Ó bondoso Pai, nesse momento aqui estamos presentes diante do Senhor, quanto também do Teu Santo Espírito, de Jesus o nosso Salvador, da Virgem Maria Santíssima, da Senhora Santa e querida Vó Rosa, e também do nosso santo e querido irmão Aldo. Ó Pai bendito, abençoa e guarda a Tua Igreja Apostólica, livra de todo mal, todos os perigos, ó Pai. E assim o Senhor, juntamente com o Teu Santo Espírito, com Jesus o nosso Salvador e a Santa Vó Rosa, possa amparar e guardar a vida de cada apostólico. Santa Vó Rosa, abençoa todos os Teus filhos, aqueles que são doentes lá nos hospitais, maternidade, do caso de saúde, que muito clamam pelo Teu nome e pede a Tua bênção e a Tua graça. A Senhora, juntamente com o nosso querido irmão Aldo Jesus, possa abençoar a vida de cada um, ó Vó. Santa Vó Rosa,
Abençoa por esse nome que aqui estão nessa caixinha de oração, que muito clamam pelo teu nome. Os pais pedindo pelos filhos pelos pais, esposo pela esposa ou vice-versa. Se há alguma enfermidade lá dentro do lar, ou até mesmo alguns entendimentos entre casais, pais e filhos, tudo isso é afugentado e afastado para bem longe, e que eles tenham paz e saúde, e a Senhora juntamente com o modo possa visitar o lar e o coração de cada um, ó vó. Santa Vó Rosa, despede todo para seus lares. Abençoa também, querida avó, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que nesse momento estão contritos à Senhora, em oração, pedindo a tua bênção. Também que possa ele ser abençoado e agraciado do teu poder, ó vó. Mas abençoe e dá uma boa noite de descanso para eles. Também, querida avó, despeço todos para os seus lares. Envie os anjos do céu para se nos acompanhar. Livre de todo mal, todos os perigos nas estradas, no caminho. E esteja uma boa noite de descanso e uma semana de felicidade e de paz. Irmãos, receba a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do outro Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa, e também do nosso santo querido irmão Aldo. E eu, como pastor da igreja, em nome deles, o transmito a sua bênção. Amém. Que a Santa Vó acompanhe os irmãos e a paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.